Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Eu sou Gabriel Schaefer e esta é mais uma edição do Talking DI. Hoje recebemos no nosso estúdio a deputada estadual Luciane Carminati, que irá falar sobre as ações do mandato, além de outras ações da política. Então assiste esse vídeo até o final, segue o Diário do Iguaçu nas redes sociais e confira. Deputada Luciane, primeiramente, muito obrigado por essa entrevista e seja bem-vinda ao Diário do Iguaçu. Obrigada, Gabriel. Um abraço imenso aqui para você, Gabriel, para o Leno, que é também o diretor do Diário, e um abraço para toda a equipe, assim como a todos e todas que estão nos acompanhando. Deputada Luciane, para começarmos, uma das suas principais bandeiras na Assembleia Legislativa diz respeito à educação. Também como presidente da Comissão de Educação da LESC, participou de todo o debate, também da construção do projeto de lei da Universidade Gratuita. A senhora saiu satisfeita com a versão final do projeto? Então, esse foi um tema que foi muito trabalhoso para nós três presidentes das comissões, CCJ, Finanças e eu, Educação, nos debruçamos muito porque o texto inicial que o governo enviou era muito ruim. E resumo objetivamente em que sentido? Ele não protegia os recursos da educação básica. Então, é muito comum que em todas as regiões do estado a gente se depare com escolas em precárias condições, a própria questão da infraestrutura, a ausência de equipamentos públicos como quadra, ginásio, bibliotecas sucateadas. E se a gente não cuidasse, deixasse a forma original do texto que o governo enviou, os recursos dos 25% iriam, grande parte, para a universidade gratuita. Então, eu, inclusive, cheguei a dizer para o governador, sim, mas se não tem ensino médio de qualidade, não tem aluno carente que vai ser beneficiado da universidade gratuita. Então, nós fizemos bons debates e, ao final, nós conseguimos aprovar uma alteração na Constituição do Estado, depois de 24 anos, dizendo que não é 5% no mínimo para assistência estudantil, é 5%, porque senão poderia ser 15% dos 25%. Então isso deu uma certa garantia de que a universidade gratuita terá o montante de recursos que o governo previu, porém tem que sair do Caixa Geral do Estado. Certo. Deputada, ainda com relação à educação, um dos principais debates e reivindicações da classe dos professores diz respeito ao desconto dos 14% dos aposentados. E agora foi retomada nessa discussão, inclusive para diminuir esse valor. Como que está, então, o debate atualmente sobre essa questão na LESC? Qual que é o posicionamento da senhora? Uhum. Então, vamos recuperar para que as pessoas entendam, os 14% é em função da reforma da Previdência, que a nível nacional aconteceu em 2019 e os estados foram também fazendo as suas. Aqui em Santa Catarina, da noite para o dia, o servidor público estadual, que tem os menores salários, de um salário mínimo até o teto da Previdência, teve um confisco de 14%. Então, nós achamos sempre, desde o início, por isso eu votei contra na época, nós sempre achamos que isso é uma injustiça tremenda, porque o servidor já acumula um déficit do ponto de vista da sua remuneração. Aí ele se aposenta e da noite para o dia ele está ganhando 14% menos. De lá para cá a gente trabalhou muito, os sindicatos fizeram a coleta de assinaturas para dar entrada ao projeto de lei de iniciativa popular. Agora está na reta final, está no TRE para convalidar as últimas assinaturas, que devem chegar a 1% dos eleitores catarinenses, que é o que a lei prevê, para dar entrada a projeto de lei de iniciativa popular. Paralelo a isso, tem um projeto de lei de parlamentares, eu também assinei, e o governo finalmente vai para o debate e assume também a necessidade da revisão. Inclusive, o atual governador, na campanha, já disse que ia fazer a revisão, então nós só estamos cobrando o que ele falou em campanha. Porém, a proposta que o governo apresentou em audiência pública não satisfaz,
porque ela sai de um salário mínimo de isenção para 3 salários mínimos. Mas a maior fatia dos servidores não está ali, do 1 a 3, está do 3, que dá em torno de 3.600 até 7.500. É aqui que nós temos 30 mil servidores. Então, o debate até o final do ano vai ser nessa faixa aqui. Tem um grande grupo de deputados de diferentes partidos, né, que tem compromisso em isentar os 14% até o teto do regime geral de previdência. O governo avançou só até 3 salários. Então, temos esse impasse para resolver. Uhum. Ainda sobre a educação, deputada, mais especificamente sobre a gestão escolar, né? Há um regimento do governo do estado que pretende mudar as regras, né, das eleições para diretores nas instituições estaduais aqui de Santa Catarina. Qual é o posicionamento da senhora em relação a isso? Então, primeiro a gente tem que resgatar que nós avançamos muito nos últimos anos aqui em Santa Catarina do ponto de vista da escolha de diretores. Então não é mais um diretor porque é meu amigo, porque é do meu partido, não, nós acabamos com isso. Nós temos, os diretores têm que apresentar um plano de gestão da escola. Ótimo! Esse plano de gestão tem que ser aprovado pela comunidade escolar. Além disso, os pais, os estudantes e os professores escolhem. Tem um voto lá na urna, né? Então, até aí tudo bem. O que está acontecendo agora? A mudança que nós estamos questionando muito, está causando muita reação. Eu, inclusive, já fiz 2 audiências na Secretaria de Educação me manifestando sobre isso. A mudança é que até agora não se exigia quórum mínimo de participação de pais, de estudantes e de professores. E da noite para o dia se exige 50 mais 1. Aí eu vou te dizer o seguinte, o que eu falei para a Secretaria de Educação. Então vocês deveriam acabar com a eleição de uma vez e assumir que vocês são contra. Por quê? Porque a grande maioria das escolas, nos nossos levantamentos, os pais não vão votar. Então você tem lá 20%, você tem no teto máximo 37%, 38%. Chegar a 50 mais 1 é muito difícil. E nós ficamos ainda mais preocupados quando a gente viu o decreto de regulamentação que prevê no domingo. Domingo não é dia de ir para a escola, tradicionalmente. Então eu tenho recebido manifestações do tipo assim, deputada, eu sou mãe de aluno. O meu marido trabalha fora, fica a semana inteira fora. Ele não vai estar aqui para votar no domingo. Então, só vai valer o meu voto. Mas lá, pro quórum total, vale o pai e a mãe. Então, é muito difícil chegar nesse quórum. E tem outras situações. Cultura da participação, eu sempre falo que é uma construção. A gente não tem essa cultura ainda, eu vou escolher o meu diretor, vamos lá, o pai, a mãe, o filho, sai lá do interior, 30 quilômetros da escola, porque não vai ter transporte escolar, não vai ter linhas de ônibus, é um domingo, né? Então, eu estou muito preocupada com isso e em função dessa preocupação, nós fizemos uma ação no Tribunal de Contas, eu protocolei na semana que passou, e também no Ministério Público. E estamos aguardando uma decisão do Ministério Público e do Tribunal de Contas para que a gente possa flexibilizar esses 50% mais 1. Perfeito. Deputada, para fecharmos esta questão da educação, né? Ontem foi o dia dos professores, né? Foi comemorado, uma profissão muito louvável e importante, mas que pesquisas indicam que tem atraído cada vez menos, né, os jovens por diferentes, principalmente os jovens, né, por diferentes motivos, né, poderíamos ficar aqui algum tempo falando e discutindo como atrair, então, os jovens, as pessoas para a carreira de professores, considerando, então, essas diferentes lacunas que estão do salário, estrutura, como a senhora mesmo falou, questão do comportamento dos alunos, muitas vezes. Então, a senhora, como presidente da Comissão de Educação da LESC, também como professora, como atrair, então, cada vez mais profissionais para essa área?
Olha, essa, Gabriel, é uma das grandes preocupações que a gente tem, porque eu visito o estado inteiro, tem prefeituras que eu visito que o prefeito diz, pelo amor de Deus, eu não tenho mais nem pedagogo aqui. Eu nem estou falando do professor de física, matemática e química, que é as 3 áreas que mais faltam. Hoje, infelizmente, está faltando alfabetizador nos municípios. Então, a gente está assim, numa encruzilhada que ou o Brasil, né, de fato, valoriza os seus profissionais, e aí significa... Tem várias dimensões. Eu acho que uma é o salário, né? O salário, ele atrai ou ele afasta. E aí, muitas vezes, os jovens dizem, capaz que eu vou querer ficar estudando, pegar uma turma de 40, 50 alunos, que ninguém respeita a gente, para ganhar esse salário de fome. Então, eu vou trabalhar no comércio, nos serviços, eu posso ganhar um pouco menos, mas não me incomodo com ninguém. Não tenho que levar aula para fazer em casa, para corrigir, eu não preciso ficar corrigindo prova no final de semana. Bom, tu sabe bem porque você também vem da licenciatura, né? Então, quer dizer, passa primeiro pela valorização da sociedade. Ontem nós estávamos num almoço, e era o dia do professor, e a gente falava disso, e tinham vários professores. E eu lembrava da minha infância, o pai e a mãe diziam assim, ó, professor tem que respeitar, depois do pai e a mãe é o professor. Hoje, todo mundo diz assim, professor fala mentira, professor fala besteira, tem que ir lá bater boca com o professor, tem que filmar o professor e botar na rede social. Cara, se tem problema com o professor, tem legislação para isso, tem que chegar na direção, tem que pedir processo administrativo. Agora, quando um pai e uma mãe incentiva o aluno a tirar a autoridade do professor, como é que o professor vai ser legitimado para dar uma aula? Então, assim, é a legitimação da sociedade, é o salário, é as condições de trabalho e é também o valor que se dá para a educação. Então, eu acho que são todas essas questões aí que estão colocadas na escolha dessa profissão. Certo. Deputada, com relação à organização partidária, né? Estamos há praticamente 1 ano das eleições municipais. Como que o Partido dos Trabalhadores está se organizando, falando especialmente aqui de Chapecó, para as eleições do próximo ano, o Partido dos Trabalhadores terá candidato ou candidata à prefeitura? Então, o PT está discutindo isso no âmbito municipal. Eu já fiz conversas com a direção do partido, né? Assim como o nosso deputado federal Pedro Czai, nossos vereadores, né? Tanto titulares quanto suplentes estão também envolvidos nesse debate. E no próximo sábado, o Partido dos Trabalhadores tem uma reunião estadual, eu inclusive estarei indo, para discutir o tema das eleições 2024. Então, para nós é muito importante, a gente precisa ter candidatura em Chapecó, eu defendo isso, né? Nós precisamos fazer o debate de alto nível, que é o que o PT defende. A gente acredita que nos últimos anos se perdeu a condição de diálogo e de fazer o debate da boa política, né? Eu tenho saudade da época em que no parlamento catarinense a gente discutia grandes temas com divergências, mas a gente conseguia conviver num mesmo espaço da política. Hoje, infelizmente, as pessoas mentem, produzem fake news a torto e direito, vão para as redes sociais, destroem pessoas, destroem ideias. Agora mesmo, a gente está vendo a história da guerra Palestina e Israel. A ação que o nosso governo do presidente Lula fez está sendo copiada e elogiada no mundo inteiro. E tem gente mentindo sobre isso, né? Como é que pode fazer política desse jeito? Então, o PT tem que ter candidatura, sim, para fazer o debate de alto nível. Divergências não é problema, isso é saudável, é assim que a gente cresce. Mas a gente precisa também dizer que cada vez que você mente na política tem que ter consequências. Por isso que eu defendo muito a mídia tradicional, o trabalho de vocês aqui. Porque quando vocês mentem, tem endereço, certo? Se vocês produzirem uma mentira em jornal, tem endereço, o jornal está aqui, o Diário do Iguaçu está aqui.
você tem como combater. Mas rede social, quantos robôs tem? Quantas pessoas que às vezes a gente conversa que tu nem sabe com quem tu está conversando, né? Então, eu acho que a gente precisa avançar do ponto de vista também das fontes de informação. Isso tem a ver com política, tem a ver com escolhas, tem a ver com liberdade, mas tem a ver com responsabilidade. E eu defendo que o PT de Chapecó tenha candidatura a prefeito, né? E que a gente tenha essa condição de fazer o debate de alto nível. Para fecharmos esta entrevista, a deputada Luciane, a senhora está em roteiro aqui no Oeste e uma das agendas é o lançamento, né, da Procuradoria Municipal da Mulher aqui em Chapecó, que acontece na Câmara de Vereadores. Gostaria que tu falasse um pouco mais da importância dessa iniciativa, considerando também a própria Assembleia Legislativa agora, para os próximos 30 dias, terá também uma mulher, né? A professora Vanessa da Rosa, de Joinville, que devido à licença, né, do Padre Pedro, ela assume por 30 dias. Qual que é a importância, então, dessa iniciativa? Então, você falou muito bem. Depois de décadas e décadas, né, a Antonieta foi a nossa primeira mulher negra eleita no Brasil nos anos 30. Agora, nós estamos em 2023, 80 e poucos anos, né? Se olhar para ter a segunda mulher negra, que é a Vanessa. Vai ser minha colega deputada. Muito bom isso, está sendo muito aguardada. Então, eu sou procuradora, assumi a Procuradoria da Mulher esse ano na Assembleia. Nós estamos com quase 1/3 dos municípios com procuradorias instaladas. Chapecó instala hoje à tarde. E a Procuradoria da Mulher, ela é um órgão direcionado a agregar todas as denúncias que tem de violação de direitos contra a mulher, ou de violação dos direitos de meninas também, porque a gente tem o abuso sexual, a gente tem a violência doméstica, a gente tem a questão da renda, da falta da creche, da moradia, enfim, uma série de... A saúde da mulher também é outro tema forte, ainda mais agora Outubro Rosa, né? Então a Procuradoria, ela não substitui o Disque 180, ela não substitui a DPCAM, mas ela agrega. Então, em muitos municípios, sobretudo os municípios pequenos, que não têm outras ferramentas, onde que a mulher bate na porta para denunciar uma violência que ela está sofrendo, né? Então a gente tem dificuldades e a Procuradoria pode ser esse elo que vai fazer essa ligação com todas as entidades, instituições, com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e também discutir legislação municipal. Então, eu estarei presente logo mais, né, na abertura. A nossa vereadora Deise vai assumir como Procuradora da Mulher esse primeiro mandato e a gente vai trabalhar em conexão. Nós já fizemos um encontro em Florianópolis com as procuradoras municipais, e agora nós vamos fazer em novembro o segundo encontro. Eu estive no ano passado em Brasília com a Procuradoria do Senado e da Câmara Federal, que chamou nós, procuradoras estaduais e municipais também. Então, trabalho em rede. Em um debate que nós fizemos em Brasília, que vai ter a ver com a eleição do ano que vem, a ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Eliana, ela disse o seguinte: ano que vem se preparem, porque uma das pautas prioritárias do Tribunal Superior Eleitoral são as candidaturas laranjas. Se tiver candidatura laranja, como teve na última eleição, que nós tivemos, segundo ela, mais de 16 mil mulheres candidatas e que não fizeram nenhum voto, está aí escancarado, então, isso é candidatura laranja, a chapa toda vai cair. Então, esse será também um trabalho das Procuradorias da Mulher. Certo. Deputada Luciane, mais uma vez, muito obrigado por esta entrevista. Em nome do Diário do Iguaçu, desejo sabedoria em todas as decisões tomadas em benefício tanto dos chapecoenses como o povo de Santa Catarina como um todo. Muito obrigada, Gabriel. Agradeço pela entrevista, agradeço a toda a direção aqui do Diário do Iguaçu e nosso mandato está sempre à disposição de todos e todas. Muito obrigado mais uma vez. Esta foi a deputada estadual Luciane Carminati, que falou sobre algumas ações do mandato, além de outros
assuntos do contexto da política. Em breve voltaremos com mais convidados especiais e para ficar por dentro de tudo o que acontece em Chapecó e região, acesse diregional.com.br. Grande abraço!